Olá, terça-feira, dia 30 de outubro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta segunda edição. Vereadores comentam resultados das urnas. Pedido é de união para o Brasil. Vereador Pedro Tourinho faz primeira parte da reunião ordinária para discutir a importância da universidade pública e do centro de Paula Souza. Comissão de Assuntos de Segurança Pública debate emendas em projeto que regulamenta loteamentos em Campinas. E hoje é dia do quadro Olha o Esporte Aí, saiba tudo sobre o futevôlei. Durante a reunião ordinária desta segunda-feira, os vereadores comentaram os resultados das urnas. O pedido é de união para o Brasil. Os vereadores aproveitaram a reunião ordinária desta segunda-feira para deixar suas impressões sobre os resultados das eleições. Do mesmo partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o vereador Edson Ribeiro se disse orgulhoso com a vitória do capitão reformado. Esse partido PSL, Partido Social Liberal, como que chegou aonde chegou com tão pouco de televisão e atropelando grandes partidos? É porque o Bolsonaro, ele pode falar algo de alguma coisa que às vezes pessoas não gostam, mas ele fala com o coração. Já o vereador Pedro Tourinho, aliado do candidato derrotado, Fernando Haddad, lamentou a derrota, mas se disse feliz pela representatividade dos votos, citando que o PT vai acompanhar de perto o governo de Bolsonaro. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, empreender um profundo processo de diálogo com essas bases, numa perspectiva absolutamente humilde, tranquila, democrática e transparente, para que a gente possa, progressivamente, reconquistar o coração de cada brasileiro e brasileira que, nessa eleição, fez uma opção diferente daquela que nós entendíamos ser a melhor opção para o nosso país. Outros parlamentares também puderam expor suas opiniões e pediram unidade para que os eleitos possam desempenhar um bom papel em suas funções. Daqui por diante, nenhum homem público, nenhuma pessoa deve, ainda que por brincadeira, dirigir qualquer palavra de segregação, banimento, desrespeito às diferenças, desrespeito à oposição de pensamentos, ódio, divisão, racismo, homofobia. Espero que tudo isso tenha ficado tão e somente no campo daqueles que disputaram essa acirrada corrida eleitoral. Nós temos que agora terminar com a choradeira. Acabou as eleições. Vamos ajudar quem ganhou, a partir de 1º de janeiro, a governar esse país. A primeira parte da reunião ordinária de número 66 foi destinada à importância das universidades públicas e do Centro Paula Souza, principalmente em relação ao repasse de verbas. O encontro foi realizado pelo vereador Pedro Tourinho. A primeira parte da 66ª reunião ordinária falou sobre a importância das universidades públicas e do Centro Paula Souza. A principal discussão foi em relação ao repasse de verbas. A Universidade Pública Paulista está em risco, que o Centro Paula Souza, que é muito importante, né, para a formação do jovem no estado de São Paulo, também se encontra num processo acentuado de sucateamento e que defender a universidade pública, defender a educação, né, de nível médio, com formação técnica pública, financiada com recursos do Estado, é algo que é fundamental para a gente, de fato, conseguir aquele objetivo que todos os políticos em época de campanha falam, que é melhorar e garantir a qualidade da educação do povo brasileiro e do povo paulista, né? O professor Wagner Romão, presidente da Unicamp, apresentou números e cobrou um maior repasse do ICMS para as grandes universidades públicas do estado de São Paulo. As universidades, elas estão numa situação deficitária, né? E o que o que tem sido muito evidente nos últimos anos, né, é que quem está pagando o déficit da universidade somos nós, trabalhadores, docentes e estudantes da universidade, que deixam de ter política de permanência estudantil, né, em nome de um arroxo, né, salarial e de uma diminuição dos recursos para fazer com que os estudantes possam permanecer na universidade. As várias universidades estaduais paulistas se organizam no chamado Fórum das 6. Né? É um fórum
em que essas universidades debatem, né, as suas necessidades, seus contextos e os problemas que elas vêm enfrentando conjuntamente. E o fato é que hoje está claro que é necessário que seja feita uma modificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de São Paulo para o ano de 2019 para garantir efetivamente mais recursos para que essas universidades possam funcionar a contento. O que a gente vê é que o risco, caso isso não aconteça, é de que essas universidades percam a sua capacidade operacional, diminuam, né, a sua condição de cumprir essa tarefa tão importante que é formar com excelência o jovem que está aqui no estado de São Paulo nas mais diversas áreas. Também participou do encontro João Chaves, que é presidente da ADUNESP. A produção de ciência e tecnologia, pensamento crítico e a formação de gerações de jovens brasileiros e paulistas, ela é uma estratégia fundamental para que se mantenha e para que se avance na soberania nacional, né? Sem universidades livres, sem universidades que sejam capazes de produzir a excelência que as 3 universidades paulistas produzem e que o Centro Paula Souza produz, não é possível se ter um país livre e independente. Pedro Tourinho falou da importância também do Centro Paula Souza, que depende de repasses de impostos do estado de São Paulo e que nos últimos anos sofreu uma expansão, oferecendo mais vagas em cursos técnicos. Ele faz um processo maciço de formação de jovens e, infelizmente, não é visto pelo governo do estado como prioritário, como importante. A educação com formação técnica, na verdade, ela não é um tapa-buraco para quando o jovem não vai conseguir entrar na universidade, isso, aquilo. Ela tem um fim em si mesmo, que é formar uma juventude qualificada, com capacidade de contribuir para a força de trabalho do Brasil, cumprindo diversas tarefas muito importantes. É uma oferta que a gente entende que ela é muito privilegiada, muito qualificada e que deve ser fortalecida e ampliada e não sucateada como tem sido. Os membros da Comissão de Segurança Pública discutiram a proposta de emendas à lei sobre o loteamento de acesso controlado. Além disso, outros 2 projetos foram aprovados. O presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública apresentou 11 emendas à lei sobre o loteamento de acesso controlado. Entre elas está o detalhamento das condições para acesso às áreas públicas dos loteamentos, restringindo horários e exigindo a apresentação de documentos de pessoas e veículos. O objetivo é ajudar na regularização destes condomínios sem que haja custo para o município. Nós temos diversos condomínios, diversos loteamentos na cidade que já configuram com portaria, com segurança, com limpeza própria, com retirada de lixo, com poda de árvores, com manutenção das vias, que estão ainda com uma fragilidade jurídica na questão administrativa municipal aqui na prefeitura. Então nós fizemos aqui quase 11 emendas na lei, não alterando o texto, mas melhorando para que fique mais claro, para facilitar a regularização dessa lei. A ideia é que o projeto seja votado ainda neste ano. Para isso, Santini quer que todos os outros membros analisem as emendas apresentadas. Eu encaminhei para todos os vereadores da Comissão de Segurança as emendas. Eu gostaria que os vereadores entendessem e discutissem conosco a questão de assinarmos em conjunto como Comissão de Segurança, pedir aos consegues também, ou aquelas presidentes de associações já existentes, que entendam a lei e que nos proponham algo. Essa lei deve à votação ainda esse ano e seria importante que a sociedade viesse ou nos procurasse para discutir a melhoria dessa lei. Também participaram da reunião os vereadores Nelson Osseri, Rodrigo da Farmadic e Carlão do PT. Os vereadores aprovaram ainda outros 2 projetos. O primeiro revoga a lei de 2011, que institui bloqueadores de celular nas agências bancárias. Já o segundo trata da implantação de dispositivo de segurança em caixas eletrônicos. Essa lei especificamente do bloqueador, uma lei que nunca foi colocada em prática, nunca foi regularizada. Nós precisamos começar a eliminar leis também. Um dos trabalhos do vereador é você retirar e facilitar para aquelas pessoas que querem cumprir a lei, não tenham um calhamaço de leis para que sejam lidas. Então, uma lei que nunca teve utilidade tem que ser revogada. Então, ela foi revogada na comissão, assim como a outra lei do Campos Filho foi aprovada na comissão. E agora ela segue o trâmite nas demais comissões da casa para que venha para plenário ser votado ainda. Amanhã a nebulosidade aumenta. A quarta-feira em Campinas deve ser nublada, mas não chove. A temperatura segue alta, em mínima de 21
e a máxima pode chegar aos 31 graus. Na quinta-feira deve chover, mas amanhã eu falo mais sobre isso. Em reunião solene, o vereador Nelson Osseri entregou o título de cidadão campineiro ao médico neurocirurgião Féris Eduardo Aparecido Haddad Neto. No plenário da Câmara, o vereador Nelson Osseri entregou o título de cidadão campineiro ao médico neurocirurgião Féris Eduardo Aparecido Haddad Neto, pelos serviços prestados na área da saúde no município de Campinas. Já foi capa, inclusive, da revista científica mais importante do mundo da neurocirurgia. Quero cumprimentar o Dr. Féris. É uma honra, na condição de vereador do município que eu nasci e da cidade que eu amo, poder conceder essa maior honraria da Câmara Municipal de Campinas. O homenageado se formou na PUC Campinas e possui mestrado e doutorado pela Unicamp. Atualmente é chefe da neurocirurgia vascular da Unifesp e neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Uma grande honra vir a Campinas, onde tudo começou em 1991. Para mim é uma enorme honra. Tudo começou com um sonho, na realidade, da minha mãe. Eu me tornei médico, mas pela insistência da minha mãe que eu queria ser jogador de futebol. Então, como eu quebrei o braço, não conseguia mais, minha mãe falou, então vai ser médico do Corinthians. E foi aí que eu fui prestar medicina, e lá eu encontrei um professor que foi fantástico na minha vida, que foi o professor Emerson Lanaro. E aí eu vi que o que eu queria ser como jogador de futebol, eu realizava na neuroanatomia. Você vai conhecer agora o futevôlei, um esporte tipicamente brasileiro. No quadro Olha o Esporte Aí de hoje, o repórter Rubens Morelli foi se arriscar numa quadra de areia. Será que isso vai dar certo? Provavelmente. Uma bola, uma quadra de areia e uma rede no meio e uma porção de amigos. Esse é o futevôlei, o esporte que nós vamos mostrar agora. Olha o esporte aí! Tipicamente brasileiro, o futevôlei nasceu nas praias do Rio de Janeiro com uma história curiosa. Como não era permitido jogar bola livremente nas areias, a turma se adaptou a jogar nas quadras de vôlei existentes nas praias. É um esporte brasileiro, nascido aí, criado no Rio de Janeiro, nas areias de Copacabana, né? Até o pessoal fala, né, e essa é um pouco da história, de que veio da intervenção militar, que não podia jogar bola na praia. Então, de acordo a isso, eles praticavam o futevôlei, que foi um esporte que daí teve uma adesão muito grande e hoje virou o que virou. O jogo é disputado em um set de 18 pontos, sem vantagem. As equipes podem ser formadas por duplas, trios ou quartetos. O objetivo é passar a bola por cima da rede, essa bola tem que tocar o chão, né? Pode ser usado qualquer parte do corpo, menos os braços. Então, isso que difere bastante do vôlei, né? Que a única coisa que não se usa são os braços, mas do resto pode. Um toque na bola por pessoa, 3 toques no máximo a dupla. Como não pode usar as mãos, o atleta tem de se virar como der para manter a bola no ar, seja com os pés, com o peito ou os ombros e principalmente a cabeça. Já os mais avançados no esporte fazem um movimento chamado Shark Attack para atacar a bola em direção à quadra oposta, mas isso não é o principal. O controle da bola que é o principal, porque na verdade você não tem que controlar a bola para você tem que colocá-la para cima. Então a bola é para os outros. Então se você errar, só que você errar para o alto, o seu parceiro consegue consertar para você, ele também pode errar jogando para o alto e vai acabar saindo um joguinho. Então esse que é legal do esporte. Por ser disputado em quadra de areia, quem pratica o futevôlei ganha em condicionamento físico. É o caso do Ronald. Ajudou bastante. Eu, quando comecei o futevôlei, eu estava com 110 quilos. Aí comecei a pegar o gosto pelo esporte, né? E daí foi gradativamente abaixando. Hoje eu estou com 85 quilos. Muito, talvez seja pelo futevôlei mesmo, né? E por qualidade de vida também. E se engana quem pensa que a mulherada fica de fora da quadra. A Larissa, por exemplo, manda muito bem e mostra que o futevôlei é bem democrático. Qualquer um que queira praticar
pode fazer, inclusive ele é muito desafiador, a gente acha que é difícil, vai olhando, acha que não vai conseguir, e a gente tem a evolução e vai vendo que a pessoa consegue aprender, ele fica um esporte muito viciante, cada vez você quer aprender mais e não tem uma distinção, acho que tem homens que jogam muito bem, mulheres, é um esporte que tem crianças também que já estão praticando, então é um esporte que qualquer um pode praticar. Bom, eu peguei umas dicas aqui com o pessoal, agora eu vou fazer a parceria com o Thiago aqui, vamos jogar? Bora! Então vai, manda ver. Já deu errado na primeira. Demorou um pouquinho, mas eu consegui acertar o jeito de jogar e pude ver que se não dá para vencer sempre, pelo menos a diversão é garantida. Muita gente que vê de fora acha que é um esporte muito difícil, mas isso não é verdade. É um esporte que nós temos iniciantes, intermediários, avançados, profissionais e é um esporte que dá para introduzir todo mundo. É nessa hora que a gente encerra a reportagem. Já deu para perceber que de futebol eu tô bem mal. Mas na próxima semana eu volto com mais. Olha o esporte aí. Tchau! Como diria Pierre de Coubertin, importante é competir, né, Rubens? Está chegando a hora, hein? Neste domingo acontece a 8ª corrida e caminhada animada Hospitalhaços. Essa edição da Corrida Hospitalhaços acontece no domingo, 4 de novembro, às 8 horas da manhã, já no horário de verão, na Lagoa do Taquaral, saída do Planetário. As inscrições foram prorrogadas até amanhã. O percurso é de 6 quilômetros, tanto para quem for caminhar, como para quem for correr. Os grupos têm um benefício especial. A cada 10 inscrições realizadas, a 11ª será considerada cortesia. Os 3 primeiros colocados na classificação geral masculino e feminino da corrida vão ganhar um troféu. Inscrições pelo site nextrace.com.br. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12:30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.